Oi, eu sou o Max e sejam bem-vindos ao canal Med Cinema. Hoje iremos falar sobre a crítica do filme O Primeiro da Classe, feita por mim, Max Carvalho, e pela Giovanna Freitas. O filme é um filme de 2008 que foi dirigido por Peter Werner e produzido para a TV americana. Ele retrata a história de Brad Cohen, interpretado por James Woke. O filme é baseado em fatos reais da história do Brad Cohen, que é um professor americano com síndrome de Tourette, que é a síndrome que causa os tiques, que são movimentos indesejados tanto da fala quanto dos movimentos. O filme, então, mostra tanto acontecimentos da vida adulta e lembranças da infância de Brad Cohen e como ele lidou com a situação. Por um lado, ele teve o apoio da mãe e de seu irmão, mas por outro, o pai sempre carregou bastante preconceito quanto à condição dele. Ademais, durante a vida adulta, ele passou por muitas dificuldades também para ser contratado como professor e para ter sucesso nesse meio. Mas, de forma geral, o filme mostra uma história muito positiva de como ele sempre tentou insistir e sempre tentou superar os desafios postos pela sua condição. Então, o grande destaque desse filme, e o que com certeza o torna muito bom e muito agradável, é a grande atuação de James Woke. Ele tem um papel muito difícil em suas mãos, porque é a mesma coisa, de certo modo, de você interpretar uma pessoa gaga. Ele, então, mostra muito bem a dificuldade e as estranhezas que são resultantes dos tiques, da síndrome de Tourette, e faz um papel extremamente convincente, que faz com que você fique engajado com o protagonista e que você se importe com ele. De forma geral, em termos técnicos, o filme apresenta boa fotografia, boa edição, boa sonoplastia. Não tem nada extraordinário, mas é um filme bem editado e com certeza nesse respeito não traz problema nenhum. Outras atuações muito boas são veteranos da TV americana, são os pais de Brad Cohen, interpretados respectivamente o pai pelo Treat Williams e a mãe pela Patricia Heaton. A gente realmente se sente como se a gente fosse a mãe. Como se fosse a Patricia Heaton quando ela se posiciona ao lado de Brad Cohen. E o Treat Williams, apesar de ele realmente representar um personagem que a princípio a gente não gosta muito, não é muito simpático, eventualmente ele se desenvolve tão bem que a gente consegue entender o ponto de vista dele também e por que ele estava se posicionando daquele jeito. Então, são dois autores também que representaram muito bem os seus papéis nesse filme. O filme, de forma geral, ele tem uma vibe muito afirmativa e otimista sobre a vida, que certamente vai emocionar e inspirar muitos de vocês. O filme mostra como, apesar de você ter quaisquer desafios postos que você tenha, você não deve desistir dos seus sonhos e você deve se esforçar para tentar superar os desafios que são postos para você. Diferente de alguns dos filmes que já avaliamos nesse canal, como O Homem-Elefante, esse já demonstra o preconceito em um contexto muito atual. E de como as dinâmicas com pessoas que têm uma condição que não necessariamente é algo físico, que você vê logo de cara, também acarregam bastante ignorância e bastante agressividade até em alguns casos por parte das pessoas. A gente nota, e o filme retrata isso muito bem, a estranheza gerada pela condição do Brad Cohen ao tentar ser contratado pelos professores. E embora nós, espectadores, vamos ter uma tendência a julgar os diretores que não contratem ele, tendo em vista o currículo fantástico que o Brad Cohen aparenta, eu convido vocês para reflexão. Imagina que vocês fossem diretores de escola privada, para dificultar ainda mais, e vocês tivessem que considerar a contratação do Brad Cohen. Seria fácil? O filme até retrata um momento em que um dos pais, quando o Brad Cohen finalmente é contratado, muda a sua filha de turma, porque não gostou. Poderia ter sido bem pior, ele poderia ter escandalizado toda a situação e ter posto todo o problema de ter um professor como o Brad Cohen naquela escola. De fato, há um risco, é problemático você contratar uma pessoa com esses tiques, é algo difícil. E o filme demonstra que mesmo com ele sendo contratado, ele ainda teve que passar por alguns problemas. Nem todo mundo gostava do fato dele estar ali. Dessa forma, a gente é apresentado a uma história verossímil. Embora isso seja difícil de questionar, porque ela é baseada em fatos reais. Você tem momentos muito interessantes de desenvolvimento de personagens, como o do Brad Cohen e com o pai. Ele até mesmo, o pai, em um momento, ele fala que ele acha que isso pode ter sido culpa dele, o que nos traz memória também ao forte componente hereditário da síndrome de Tourette. Agora,
Apesar disso, o filme às vezes é um pouco repetitivo, em especial em alguns dos momentos quando vez após vez o Brad Cohen tenta ser contratado e aparece um momento de entrevista. E apesar do filme ter um começo, um meio e um fim bem claros, com uma história amarradinha, coerente, você não nota, isso é típico desse tipo de filme mais familiar, às vezes você nota que não tem um clímax muito evidente na trama e você não tem um grande conflito que precisa ser superado, porque os conflitos no filme são retratados de forma a serem superados de uma forma tão positiva que o conflito não soa tão grande assim. O que é legal, porque reforça a mensagem do filme, mas ao mesmo tempo você vê que não há um grande problema a ser superado, por isso falta esse momento de clímax. Não há muito sofrimento, e lembrando que o gênero desse filme é um drama. Então o meu ponto é que a parte propriamente de tragédia, em que você agoniza, em que você sofre pelos problemas do seu protagonista, não está tão presente, na medida em que ele supera esses problemas de uma forma muito positiva e de uma forma relativamente tranquila e feliz até. É um filme relativamente simples, que não trabalha nem com uma trama, nem com conceitos excessivamente complexos. É previsível, com certeza, mas isso por si só não é um problema, na medida em que é um filme muito agradável e é um filme que dá para aproveitar. Em especial, reforço, pela atuação convincente de James Woolk, que faz com que você se padeça muito pelo personagem. Agora, referente a conceitos médicos, o ator, representa muito bem a síndrome. A síndrome de Tourette é caracterizada, e ela é diagnosticada basicamente por história clínica, por uma combinação de vários tiques motores e tiques sonoros, tiques da fala. E é o que o James Woolk representa. Ele possui mais de um tique motor, por exemplo, ele possui o tique do pescoço e também um tique da perna. E ele também apresenta os seus tiques na fala. Então, a síndrome de Tourette no filme é bem representada. Porém, um probleminha é que na cena do grupo de apoio, você sai com a impressão de que é comum adultos persistirem com a síndrome de Tourette, com os tiques, ou pelo menos você pode sair com essa impressão quando não é bem verdade. Não é o caso tão comum assim, os adultos persistirem com os tiques, na verdade eles tendem a cessar depois que você entra na fase adulta. O filme também retrata um bom exemplo de conduta médica ruim com o psiquiatra que recebe o Brad Cohen durante a sua infância. Ele acaba não tendo interesse em entender melhor a condição do Brad Cohen. Ele não estava ciente de que poderia ser síndrome de Tourette, que por sinal é bastante comum, e talvez não se justificava tanto ele simplesmente não conhecer ou desconsiderar, seja como tiver sido, o processo diagnóstico na cabeça desse médico. Mas ele faz algo muito ruim, que é simplesmente desconsiderar, não se dedicar a tentar entender melhor e justificar tudo o que estava acontecendo pela má conduta deliberada do Brad Cohen. E a gente sabe que não é tão simples assim na síndrome de Tourette. No geral, a gente tem aqui um bom filme familiar, bem agradável, bem tocante, bem emocionante, que eu recomendo para todos assistirem junto com sua família. Com certeza vai ser um bom momento e vocês vão aproveitar bastante esse filme. O próprio Brad Cohen falou que o filme foi bem preciso quanto à sua história e que o único erro que ele notou foi que no final nos créditos, eles erraram o ano de casamento dele. Mas foi só isso. Então é um filme que retrata bem a história dele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica e que, se vocês optarem por assistir esse filme, que vocês aproveitem bastante a experiência, que ela traga bastante discussão na casa de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente vê vocês no próximo vídeo.